Paz de Cristo, meus irmãos, bom dia. Eu sou o pastor Manassés Loyola e eu gostaria de deixar para vocês uma palavra de reflexão, uma palavra devocional nessa manhã abençoada, capítulo 11 do Evangelho segundo escreveu o Dr. Lucas. Por ser hoje domingo, primeiro dia da semana, uma palavra que veio a calhar, uma palavra que preenche exatamente as perspectivas e expectativas para esse primeiro dia da semana. Esse é o dia que nos fez o Senhor, é o dia qual também, há muitos anos atrás, Jesus ele ressuscita, E na sua ressurreição, ele restaura, resgata, renova a esperança e a fé daqueles que nele confiavam e a fé daqueles que nele confia. Capítulo 11 de Lucas. Glória a Jesus. Diz assim: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. E ele lhes disse: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos cada dia o nosso pão cotidiano, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduzas em tentação, mas livra-nos do mal. O versículo 9 diz: e eu vos digo a vós, pedi, dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe, e quem busca, acha, e a quem bate, abre-se-lhe-á. E qual o pai dentre vós, que se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou também, se lhe pedir peixe, lhe dará por peixe uma serpente? Ou também, se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Irmãos, essa palavra é uma palavra muito interessante, porque Lucas, na sua escrita, ele mostra Jesus orando, E isso aqui não é uma novidade para nós. Jesus, ele, enquanto aqui esteve na terra, Jesus, ele exerce duas naturezas simultâneas, E uma não interfere na outra. Jesus, ele é 100% homem na sua humanidade, Jesus é 100% Deus na sua divindade. Não há nada que pudesse conflitar ou confrontar essas duas naturezas intrínsecas a ele. E como homem, Jesus ele entende e sabe que a oração era o meio pelo qual ele se mantinha conectado no céu. Jesus veio do céu com uma missão essa de resgatar aqueles que haviam se desprendidos por causa do pecado. O homem se afasta de Deus no Éden, e Jesus veio com o intuito de religar, de reatar a aliança, a comunhão do homem perdido para com Deus. E durante a sua peregrinação na terra, Jesus ele vai nos deixar alguns bons, importantes exemplos para a nossa vida espiritual. Um deles é a forma como nós devemos nos dirigir a Deus, quando por meio da oração nós temos esse acesso ao Pai. Deus tem diversas maneiras de falar conosco, de falar com o homem, a sua criação, a sua criatura. Deus fala conosco através da palavra, Deus fala conosco através de sonhos, de revelações, Deus fala conosco através de uma canção, de um louvor, Deus fala conosco através da natureza, Deus fala conosco de diversas formas, profecias, enfim. Mas a única forma que nós temos para falar com Deus, o único meio aberto por Deus do céu a nós, é o caminho, a estrada da oração. Nós temos muitos exemplos da Bíblia de homens que por meio da oração venceram desafios, superaram provações, triunfaram em meio a batalhas, em meio às guerras, orando. Jesus ele é um exímio exemplo de alguém que orava, mesmo sendo quem era e é Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. Jesus se utiliza dessa ferramenta, dessa arma poderosa chamada oração. É o que Paulo diz no capítulo 10 de 2 Coríntios, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Quer vencer desafios na sua vida? Quer superar obstáculos? Quer triunfar
em meio a batalhas, em meio a guerra, em meio a tribulações, em meio a angústias, em meio à opressão do nosso inimigo, ore. Ore. Aí você me pergunta assim, pastor, quando que eu devo orar e como eu devo orar? Não existe um lugar, não existe uma hora específica em que você deva orar ou uma hora que você não deva orar. A Bíblia diz orai em todo tempo. A Bíblia diz orai sem cessar, né? Enfim, a Bíblia fala que Daniel orava 3 vezes por dia. A Bíblia diz agora que Paulo manda orar sem cessar. Jesus ensina a orar sem desfalecer. Então, oração, irmãos, é um meio, é uma ferramenta, é uma arma poderosa dada por Deus a nós, a sua igreja, para que possamos vencer. Está você em aflição? O que Tiago diz? Ore. Está feliz, está contente, cante, mas está aflito, ore. Então, oração é a maneira pela qual nós somos aliviados das nossas cargas, é a maneira a qual Deus se utiliza para quebrar de nós o jugo, a cadeia, arrancar da nossa mente, do nosso coração, todo o peso espiritual que conspira contra a nossa fé e, de certa forma, atrapalha a nossa caminhada com Ele. A Bíblia diz no capítulo 11 que, estando ele a orar num certo lugar, perceba que Lucas não diz o lugar que ele orava. Isso nos abre uma porta muito maravilhosa e realmente real e legítima, de que quando Lucas não informa o lugar que ele orava, é para dizer para mim, para você, para nós, que não existe um lugar a qual você não possa orar. Estando a orar num certo lugar, artigo indefinido, ou seja, em qualquer lugar que tiver um crente, esse lugar se tornará para ele um altar de oração. Aleluia, glória a Deus. O que me chama a atenção nesse texto é também o quê? Que os discípulos estão ali acompanhando, participando passivamente do momento em que Jesus ele escolhe para orar. Os discípulos estão acompanhando Jesus, mas é Jesus que está orando, estando ele a orar. Eles não oravam, quem orava era Jesus, mas os discípulos estão próximos a Jesus. E Jesus orava, e quando Jesus termina a sua oração, porque a oração tem o seu começo e tem o seu final. Quando Jesus ele encerra o seu momento, o seu período de oração, um dos seus discípulos, ou seja, um fala por todos, ou seja, todos queriam e um se propõe a ser o mediador. Um discípulo vai a Jesus e diz a ele, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Irmão, isso aqui é uma coisa muito linda e muito maravilhosa para a nossa aprendizado nessa manhã. Essa palavra é uma palavra devocional, motivacional, de estímulo, de encorajamento, de fortalecimento para a sua vida. Escute isso, por favor. A vida espiritual de Jesus move o coração dos seus discípulos a fazer também o que o seu líder fazia. Você que é líder, você que é cabeça de um grupo de pessoas que exerce liderança na sua igreja, no seu departamento, na sua casa, na sua família, entenda uma coisa, a vida espiritual que você leva, seja ela elevada ou rebaixada, vai motivar os seus liderados, os seus seguidores, ou vai tirar deles a motivação. A vida espiritual que Jesus possuía, exercia, chama a atenção dos seus discípulos. Se Jesus fosse um líder que se preocupasse mais com entretenimento, com diversão, né, ou qualquer outra coisa afim, que não fosse realmente com a sua vida espiritual, talvez os seus discípulos não se importariam, não desejariam tanto orar como também Jesus orava. O que está gerando fé no coração dos discípulos é a vida espiritual que Jesus leva, tendo como base a oração que ele fazia. Ensina-nos a orar. A oração é aprendida. A oração não é decorada. A oração é desenvolvida. É um diálogo produzido por meio daqueles que querem permanecer no caminho. É o que o salmista diz, ele me invoca e eu respondo. É uma conversa, é um diálogo entre duas pessoas, no mínimo entre duas pessoas. Então Jesus está orando num certo lugar e alguém vai até ele e diz, ensina-nos a orar. Eles podiam pedir para ensinar qualquer outra coisa, aleluia. Podia pedir para ensinar para pregar, cantar, aleluia. Mas ele sabe que tudo isso está apoiado, alicerçado na vida espiritual do seu líder.
a oração. Aleluia. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Jesus é um líder que faz da sua vida espiritual uma motivação para a vida também dos seus discípulos. Ele fazia e, por fazer, os seus discípulos desejam fazer também. Aleluia. Jesus era um líder que não usava o seu tempo para fazer qualquer outra coisa, se não gerar no coração daqueles que lhe seguia motivação para ser como ele era, para fazer o que ele fazia. Aleluia. O tempo de Jesus é um tempo muito precioso para ser gasto e usado de maneira indevida ou incoerente. Jesus ele quer gerar no coração dos discípulos a mesma fé, a mesma motivação, a mesma coragem que no coração dele havia também. Então Jesus orava e essa oração motiva os seus discípulos a aprenderem, a querer aprender, orar como ele orava. Oração é aprendizado. Aleluia. Oração você aprende. Glória a Jesus. Então nessa manhã, receba essa palavra, meu irmão. Receba essa palavra, minha irmã, jovem de Deus. Aleluia. Deseje fazer, aleluia, aquilo que Jesus fazia, viver como ele vivia, aleluia. Ensina-nos a orar. Jesus ensina a oração dominical. Na frente ele diz para nós pedirmos, porque todo aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate abre. E dá para nós um conselho. Ele diz que mesmo sendo maus, nós sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, porque também o Pai Celestial nos dará aqueles que lhe pedem o Espírito Santo. Então o desejo de Jesus é compartilhar conosco aquilo que de mais precioso existe no céu, aquilo que de mais valioso existe em uma relação de dar e receber. O Pai vos dará, não é empréstimo, aleluia, não é uma concessão temporária, é uma doação permanente, perpétua, aquilo que de mais valioso, aquele que mais precioso ele tem no céu, o Santo Espírito de Deus, que vai nos guiar em toda a verdade. Receba nessa manhã, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus, se inspire em Jesus, aleluia, se molde, se modele com os princípios e valores que Jesus estabeleceu com a sua própria vida. Não é apenas falácia, não é apenas fala teórica, não, é vida prática, é vida de oração. Jesus orava. Então ore, desenvolva a sua fé através de uma vida de oração. Ensina-nos a orar, que essa seja nesta manhã, neste dia, para essa semana, para esse mês, para esse ano, os demais que virão, nosso desejo. E nos ensina a ser tão crentes, a ser tão espirituais como o Senhor foi. Deus te abençoe, guarde a sua vida e que esse domingo seja um domingo de paz, um domingo de realizações para você. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Amém.